Oi, eu sou Maria Eduarda e hoje nós vamos desenvolver um jogo da memória em Python utilizando da biblioteca TK-Inter. Para começar, nós vamos importar, utilizando a palavra import, a biblioteca com o nome de TK. Isso daqui a gente usa para poder chamar algumas funções de forma mais simples, não ter que escrever TK-Inter inteiro, mas se vocês quiserem também não tem problema. Eu também vou utilizar uma função do TK-Inter chamada de MessageBox. Essa mensagem, esse recurso de mensagem, a gente vai utilizar para quando tivermos que dizer que o jogador ele venceu. Então, vamos exibir uma caixa de mensagem indicando a vitória. Quando a gente usa from TK-Inter, a gente quer dizer que da biblioteca TK-Inter, eu quero que você importe essa caixa de mensagem. Enquanto quando você importa o TK-Inter apenas, você está importando a biblioteca no geral. Por último, a gente também vai usar mais um import, que é da biblioteca handle. Essa biblioteca, ela vai servir para aleatorizar as jogadas. Ou seja, para que toda vez que a gente jogue, abra uma sequência diferente de cartões, que é o objetivo do jogo da memória. Então, vamos começar. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar a janela onde o nosso jogo vai estar. Eu vou chamar essa janela de window. Para criar a janela, a gente vai colocar window, é o nome que a gente quer disponibilizar para essa janela, e vamos atribuir a ela tk, que é a variável que a gente chamou o TK-Inter, ponto, porque é um método, e a gente vai chamar esse tk com parênteses. Isso daqui é a estrutura para chamar uma janela no TK-Inter. Agora, a gente vai dar um nome para essa janela. Então, para isso, a gente vai colocar o nome da janela, ponto, título, e agora a gente vai colocar entre parênteses e entre aspas o nome que a gente quer que tenha na nossa janela. Nesse caso, vai ser jogo da memória. Por último, eu vou configurar também a cor de fundo dessa janela. Para isso, a gente usa o método configure. E aí, dentro dele, a gente vai usar o termo que a gente usa para mudar a cor, que é BG. A palavra BG sempre vai ser usada para mudar a cor de fundo de algo no jogo, seja uma janela, um botão, enfim. E eu vou chamar essa cor, entre aspas simples, eu vou chamar o código decimal, hexadecimal de uma cor. Nesse caso, o código é 272727, que é um tom de cinza escuro. Para essa janela funcionar, a gente sempre tem que fechar o loop dela. Isso, nesse momento, a gente abriu a janela. A gente sempre tem que abrir e fechá-la. Então, para isso, a gente escreve window, ponto, main loop e parênteses. Isso daqui indica o fim do loop da janela. Ao rodar esse código, nós vamos ter a janela que a gente configurou. Aqui tá ela. Esse aqui é o tamanho padrão que ele abre, já que a gente não determinou nenhum padrão de tamanho para ela. Mas se vocês verem aqui, a gente tem o título, jogo da memória. Esse cinza aqui no fundo é justamente essa cor 272727 que a gente determinou. E aqui é o momento que ela abre e que ela fecha. Agora, a gente vai determinar algumas variáveis para o nosso código. Primeiramente, eu vou determinar o número de linhas e colunas que a minha grade de jogo da memória vai ter. Então, eu vou criar um jogo da memória de 4x4, ou seja, com 16 cartas. Para isso, eu vou criar uma variável chamada número de linhas, em inglês, e abreviado, né? E eu vou atribuir o número 4.
A mesma coisa eu vou fazer para as colunas. E também vou atribuir o número 4, já que a minha grade vai ser 4x4. Se você quiser, por exemplo, um jogo de 6x6 cartas, é só mudar o valor dessas variáveis. Agora, a gente vai determinar o tamanho do nosso cartão, da carta que vamos utilizar no jogo. Então, o tamanho do nosso cartão em largura, o W representa a largura, vai ser de 10. Normalmente, essa representação é em pixels. Enquanto o tamanho do nosso cartão em altura, o H representa a altura, vai ser em 5. Agora, a gente tem o número de linhas, o número de colunas, o tamanho do cartão, altura e largura. Vamos também determinar uma cor para as fontes que a gente vai utilizar. Fonte color. E eu vou usar a cor branca. Nesse caso aqui, a gente não usou o código hexadecimal, como a gente fez aqui em cima. A gente poderia chamar o código decimal da cor branca e funcionaria da mesma maneira. Mas no Python, a gente tem algumas cores já pré-definidas por nomes que a gente pode utilizar para não ter que estar buscando os códigos a todo momento. Então, quando a gente quiser uma cor mais diferenciada, algum tom específico, a gente pode usar os códigos hexadecimais. Mas quando só interessar a gente uma cor básica, é normal a gente utilizar as próprias cores que o Python disponibiliza. A gente também vai determinar o estilo da nossa fonte. Então, a gente também tem esse recurso aqui no Python. Nesse caso, a gente vai usar a fonte Arial, que é uma fonte padrão, que eu acho que todo mundo conhece. Sempre entre aspas simples, tá, gente? O tamanho da nossa fonte eu vou determinar como 12. E eu vou chamar o recurso bold, para dizer que a nossa fonte ela tem que estar em negrito. Isso aqui, entre aspas, simples. Por último, nós vamos determinar o tamanho, a quantidade de tentativas, gente. Por quê? O nosso jogo da memória, ele não vai ser livre para a pessoa fazer, né? Constantemente, ela vai ter que ganhar em um número limitado de tentativas. Eu vou determinar 20, porque eu acho que é bacana para um jogo de 4x4. Mas se você quiser, você pode colocar 30, 40, 50 ou até tirar essa funcionalidade das tentativas. Eu também vou iniciar uma variável attempts, que são as tentativas, que eu vou iniciar ela em 0, porque a gente vai usar ela posteriormente para poder criar as lógicas que vão envolver essas tentativas. Eu vou criar aqui uma lista. Essa lista eu vou chamar de card colors. Que lista é essa? É uma lista com a cor dos cartões. O nosso jogo da memória ele vai ser baseado em cores. Então, a gente vai ter que achar duplas de cartões com a mesma cor. Como é uma lista, né? A gente vai usar um colchete. E aqui dentro, eu vou colocar cores que os nossos cartões vão ter. Como a gente tem uma grade de 4x4, eu vou ter que estar colocando 8 cores. Por quê? Uma grade de 4x4 tem 16 cartões, 4 vezes 4. E cada cartão, né, a gente tem 2 cartões de cada cor, já que a gente precisa achar os pares. Logo, 8 cores são suficiente para uma grade de 4x4. Se você, por exemplo, quiser uma grade de 6x6, você vai ter que adicionar mais algumas cores para poder não haver repetições. Então, eu escolhi algumas cores aqui, utilizando aquele sistema padrão do Python. Não vou pegar cores em hexadecimal. Então, verde, laranja. Lembre que sempre em inglês. A linguagem ela só vai reconhecer em inglês. As variáveis, que é essa parte aqui que a gente denomina, se vocês quiserem colocar em português, não tem problema nenhum. Mas os recursos da linguagem, a gente sempre tem que estar utilizando a língua inglesa. Brown, marrom. Eu vou colocar também cinza.
tem um tom chamado navy, oliva, violeta e por último turquesa, turquoise. Pronto. Então temos aqui a nossa lista com todas as cores que vão ter nos nossos cartões. 8 cores. Agora, nós vamos fazer a parte mais importante do nosso código, que é a lógica dele. É essa parte que vai fazer o nosso código funcionar como um jogo. Para isso, nós vamos usar o recurso do Python, que são as funções. As funções, elas vão executar uma ação. A gente usa a palavra def para representar que é uma função. E a primeira função que a gente vai fazer é uma função para criar a grade de cartões. Então, a gente viu que lá no começo determinamos algumas variáveis para essa grade, mas a gente não necessariamente criou a grade. É dentro desse método que a grade vai ser criada. A gente coloca parênteses para representar que é uma função e os 2 pontinhos. Vamos começar criando uma variável colors, onde a gente vai colocar as cores. Por quê? Porque na nossa lista de cores, a gente determinou 8 cores, mas são 16 cartões, já que cada cor tem um par correspondente. Para representar isso, a gente vai criar essa variável colors e vai atribuir a ela a grade de cartões multiplicado por 2. Depois, a gente vai usar aquela biblioteca que a gente importou no começo, chamada random. Essa biblioteca vai ser o que vai aleatorizar as nossas jogadas. Ou seja, cada vez que a gente iniciar o nosso programa, vão vir uma ordenação diferente de cartões, para que a gente possa jogar esse mesmo jogo várias vezes, e não só uma vez e ele se repetir. Para isso, a gente vai usar uma função dessa biblioteca chamada de shuffle. Essa função vai aleatorizar a nossa lista de cores, colors. E então, vamos criar uma variável onde a gente vai armazenar a nossa grade, chamada de grade. Para iniciar a criação de cada linha dessa grade, a gente vai criar um for, uma variável de repetição, e uma variável nula qualquer, até o número de linhas. Então, dentro desse for, a gente vai criar essa lista que vai conter as linhas da nossa grade. Por quê? Porque o nosso objetivo é que dentro desse for, a gente crie cada linha da grade, ou seja, as nossas 4 linhas, já que o nosso jogo é 4x4. E depois, em outro for, a gente vai adicionar essas 4 linhas dentro da grade, para que possa facilitar o nosso processo de criação. A gente também poderia fazer isso utilizando as colunas. Então, a gente criaria as 4 colunas e depois adicionaria elas dentro da grade. Mas, por questão de escolha mesmo, eu vou estar utilizando as linhas. Deixa eu atribuir aqui, que é uma lista, né? E agora, vamos estar criando o outro for, que é o for que vai adicionar essas linhas dentro da nossa grade. Então, for, a mesma variável, até o número de colunas. E aqui dentro, a gente vai escrever color, uma nova variável que a gente vai criar aqui. E a color, a gente vai pegar essa cor dentro da lista colors e vamos utilizar de um método chamado pop. O que esse método faz? Esse método vai impedir que as cores se repitam. Ou seja, a gente dessa variável colors, a gente tem 2 cartas verdes. Então, só serão adicionadas aqui essas 2 cartas verdes. A gente não vai ter uma terceira, porque esse método pop vai impedir que haja repetições.
Então, eu vou adicionar dentro da nossa lista de colunas ou de linhas. Adicionar, esse é o método para adicionar um item em uma lista. Essa color que a gente pegou de dentro da lista colors. Então, dentro desse outro for aqui, a gente vai pegar a nossa lista de grade e vamos adicionar dentro dela a coluna que a gente criou, que a gente acabou de criar. Por último, a gente vai retornar a nossa grade. Então, o que esse método faz? Esse método cria todas as cores dos nossos cartões, aleatoriza eles para que eles sejam pegos de maneira aleatória, e então cria linha por linha dessa grade e depois adiciona todas essas linhas dentro da nossa grade. Então, ele manda a grade de volta. Quando a gente chamar o método, é isso daqui que a gente vai receber, a grade já pronta. O próximo método que nós criaremos será um método que vai cuidar da lógica de clicar em um cartão. Já que, quando a gente rodar nosso jogo, todos os cartões vão estar em uma única cor, que vai ser pretos. E então, quando a gente clicar nesse cartão, vai ser revelada qual a cor dele. Só aí a gente vai poder clicar em dois cartões e descobrir se aquele cartão, se aqueles dois cartões, no caso, né, são um par ou não. Para isso, a gente criou um método aqui que vai entrar com dois parâmetros, o parâmetro linha e o parâmetro coluna. Primeiramente, a gente vai criar uma variável card que vai receber uma lista chamada cards, que a gente não criou ainda, mas vamos criar, com uma linha e com uma coluna. Então, isso aqui é meio que o endereço de um cartão específico. Como vocês podem ver aqui, tá amarelo porque a gente não tem essa lista. Então, eu vou descer um pouco aqui e vou criar essa lista aqui, ó. Cards igual uma lista vazia. Então, cada cartão vai ter um endereço, uma linha e uma coluna em que ele vai estar posicionado. Então, linha 2, coluna 3, é um determinado cartão. Depois, a gente vai dizer que a cor desse cartão, ela vai ser BG. O que é BG? BG é a cor do cartão que a gente clicar. Então, se o cartão for verde, o BG vai ser verde. É realmente uma variável. Agora, a gente vai criar a lógica com uma estrutura condicional. Um if. Então, se a cor do nosso cartão for igual black, ou seja, preto, que é o caso de o cartão estar virado para baixo, né? Antes da gente revelar a cor que tá nele. Então, a gente vai revelar esse cartão de endereço linha e coluna. Row e col. Essa variável, essa lista grade, é justamente a lista, é a grade que a gente criou nesse método aqui. Então, a gente vai vir aqui embaixo e a gente vai criar a variável. Como que a gente faz isso? A gente coloca grade, vai receber o método createCardGrade. Então, quando a gente rodar esse método aqui, ele vai retornar uma grade, como a gente viu aqui em cima, que vai entrar dentro dessa variável grade. Então, quando o cartão estiver preto, a gente clicar nele, o que vai acontecer? Vai se revelar da cor que está embaixo dele, e isso vai ser adicionado nesse determinado endereço da grade. Logo embaixo, a gente vai ter também uma lista que a gente vai guardar todos os cartões que foram revelados. Então, eu vou chamar de cartões revelados. E eu vou adicionar dentro dessa lista
tá dando erro do mesmo jeito, porque eu ainda não criei essa lista, eu vou criar. Eu vou adicionar dentro dela o nosso card, que a gente acabou de revelar. Eu vou criar aqui embaixo essa lista, que a gente também não criou ainda. A lista vazia, normalmente. E então, todo cartão que a gente clicar, que a gente revelar, vai ser adicionado a essa lista. É assim que a gente vai avaliar se esses cartões são iguais ou não. E então, depois, dentro desse if, eu vou colocar outro if para avaliar se esses dois cartões que a gente clicar, eles são iguais ou não. Então, eu vou pegar essa lista aqui dos cartões que a gente vai clicar, Reveled Cards, e eu vou dizer, se a gente revelou dois cartões, então eu quero que o meu programa, ele cheque se houve um match, se esses dois cartões são iguais. E como que eu vou fazer essa checagem? Utilizando de outro método, um método que a gente vai criar agora, que a gente vai chamar de def check match. Dentro desse método, a gente não vai ter nenhum parâmetro. E vamos começar ele. A primeira coisa que vamos fazer é verificar os nossos dois cartões que foram clicados. Eu vou chamar eles de card 1 e card 2. Para fazer essa verificação, a gente vai atribuir a eles a nossa lista de cartões revelados. E então, a gente vai criar um if. O que esse if vai fazer? Esse if vai ser responsável por verificar se os nossos cartões de fundo BG são iguais. Então, vamos ver se o cartão 1 de fundo BG é igual ao cartão 2 de fundo também BG. Então, o que vai acontecer caso esses cartões forem iguais? Nós vamos dizer assim, se houver, se os dois forem idênticos, a gente vai eliminar esses cartões. Por quê? Porque a pessoa, ela conseguiu achar os pares. Para isso, a gente vai usar um método chamado after, que significa depois. Eu vou entrar com o parâmetro 1000. O que é esse 1000? É o tempo. Esse tempo é contado em milissegundos. Então, eu quero dizer que depois de 1000 milissegundos, que é a mesma coisa que 1 segundo, nós vamos destruir essa carta. Então, para isso, a gente vai usar o método card1.destroy. Por que eu usei o método after? Porque eu criei um intervalo de tempo para que não acontecesse na hora, para que desse um intervalo e deixasse o jogo um pouco mais otimizado. E a gente vai fazer a mesma coisa com a segunda carta. Caso, elas sejam iguais, a gente vai destruir ambas as cartas, já que elas não vão ter mais necessidade de continuar no jogo. Então, depois de 1 segundo, nós vamos card2.destroy. E então, eu vou pegar essas duas cartas e eu vou adicionar elas dentro de uma nova lista chamada de cartas combinadas. Ou seja, todas as cartas que eu já achei a dupla dela vão estar dentro dessa lista. Por quê? Porque a gente precisa saber quais cartas a gente já encontrou. Então, eu vou adicionar o card 1 e o card 2. A gente ainda não criou essa lista, então a gente vai criar ela agora. Vamos vir aqui embaixo e vamos criar a lista. Matchday. Cards. E agora, nós vamos criar o possível segundo cenário nesse método, que é caso as cartas sejam diferentes. Else.
Se as cartas forem diferentes, o que a gente vai fazer é, depois de 1 segundo, novamente, nós vamos deixar o fundo dessas cartas. Para isso eu vou usar o termo lambda, que é como se fosse uma função mais simples. Eu quero que o fundo dessa carta, ele seja configurado novamente para preto. Ou seja, a carta meio que vai virar de volta. Vai voltar a ser como ela estava anteriormente. Vou fazer a mesma coisa para o cartão 2. Vou só copiar aqui. Então, o cartão 2 também vai voltar a ser preto, caso ele não seja o par daquele cartão 1. E aí, por último, essa lista que eu tenho das cartas reveladas, que eu tenho essas duas cartas, né? A carta 1 e a carta 2 dentro dessa lista, eu vou limpar ela. Eu vou deixar essa lista vazia. Por quê? Porque quando a gente chamar o método novamente, eu vou analisar outras duas cartas. Então, eu não quero que tenha mais nada dentro dessa lista para que o meu código acabe não confundindo os cartões que ele tem que analisar. E então, eu vou chamar um método que vai ser o update score, que meio que vai acompanhar a nossa pontuação durante o jogo. Esse método a gente ainda não criou e nós vamos criar ele agora. Vamos começar então com def, o nome do método, update score. Esse método não vai receber nenhum parâmetro. E dentro dele, primeiramente, nós vamos determinar uma variável global attempts. Attempts foi aquela variável que a gente criou aqui no começo, que começa em 0. E a gente determina ela como global, porque se a gente não fizer isso, ele vai criar uma variável que só existe dentro desse método. Mas a gente quer essa variável aqui de cima. A gente quer que ela funcione em todo o código e não apenas dentro do método. E então, a cada momento que a gente fazer essa lógica aqui de clicar no cartão e checar se eles são iguais, a gente vai ter usado uma tentativa nossa. Então, essa variável de tentativas, ela vai adicionar dentro dela um valor. Que aí a gente usa mais igual 1. Então, a cada vez que isso acontecer, que a gente chamar o update, foi uma tentativa a mais que a gente fez. E aí, a gente vai criar o quê? Agora, um rótulo que vai indicar as tentativas. Então, no fundo da nossa janela, na parte de baixo, vai estar escrito, né, a quantidade de tentativas que a gente ainda tem e a quantidade de tentativas que a gente tem no geral, para que a gente possa se localizar, saber quantas vezes a gente tentou e quantas tentativas a gente ainda pode tentar. Para isso, a gente vai chamar de label de tentativas. Label é um termo que a gente usa para criar pequenos fragmentos de uma janela. E essa label, a gente vai configurar ela com um texto. Esse texto vai ser tentativas. E aí, dentro desse texto, a gente vai pôr duas chaves, barra, mais duas chaves, que é onde, dentro dessas chaves, é onde vai entrar os dois valores. Ou seja, o valor total de tentativas, que é 20, e o valor de tentativas que a gente já gastou. E a gente vai clicar ponto, format, esse format que vai adicionar esses valores para dentro dessa chave. Então, no primeiro valor, a gente vai ter a quantidade de attempts, ou seja, as tentativas que a gente já teve. E no segundo, a gente vai ter a quantidade máxima de tentativas que a gente tem. E então, vamos criar uma lógica para caso aconteça de a quantidade de tentativas se tornar maior ou igual à quantidade máxima de tentativas que a gente tem, o nosso jogo vai acabar. Por quê? Porque a gente já gastou todas as nossas tentativas. Então, eu vou chamar uma
message box, que é aquele import que a gente fez aqui no comecinho para criar uma mensagem. E dentro dessa message box, a gente vai mostrar uma informação. Usar o método showInfo. E essa informação vai ser o texto. Fim de jogo. Vou colocar aqui outra parte. Você perdeu. E então, a gente vai fechar a janela. Para isso, a gente usa o nome da nossa janela, .kit. Então, se o número de tentativas da pessoa acabou, a janela vai ter que ser fechada. Por último, na nossa lógica, a gente vai criar um método que vai checar se nós ganhamos. Então, esse método vai se chamar checkWin. E esse método é o que vai dizer se a gente ganhou ou não. Eu acho que eu esqueci de colocar, mas aqui em cima, no método de checar se as duas cartas são iguais, caso elas sejam iguais, a gente vai ter que chamar o método para checar a vitória. Então, toda vez que a gente conseguir achar duas cartas iguais, a gente checa se as cartas já acabaram, ou seja, se a gente já ganhou, ou se o jogo vai recomeçar. Então, caso as cartas combinadas, matched cards, elas sejam iguais o número de colunas vezes o número de linhas. O que isso quer dizer? Se a nossa lista de cartas combinadas tiver o mesmo tamanho que 16, né, que é o número de colunas e o número de linhas, nesse caso, o que vai acontecer? Isso quer dizer que a gente achou todas as cartas. Não falta nenhuma carta para a gente encontrar. Então, a gente vai mostrar uma message box, uma nova caixa de mensagem, escrevendo uma informação que diz vitória. E também você venceu. Parabéns. A gente sempre coloca dois textos, porque um vai ser o título dessa janelinha de mensagem e a outra vai ser a mensagem. E então, a gente vai também, assim como a gente fez aqui no fato de você perder o jogo, fechar a janela. Porque se você venceu, o jogo acabou. Vamos prosseguir, então, criando essa label. Como vocês podem ver, tá dando uma mensagem aqui, porque a gente ainda não criou essa label. Então, aqui embaixo, sempre dentro de Window Main Loop. Lembre que o fim do loop tem que ser a última coisa da sua página, que é o momento em que acaba a janela. A gente vai criar o Attempts Label. Então, a gente vai chamar o TK, né, o tkinter. E vamos chamar o método Label, que é o método que cria uma nova label. Essa label vai estar situada na nossa janela, Window. E nessa label, a gente vai ter o texto das nossas tentativas. Então, eu vou escrever aqui, ó, tentativas. Basicamente, o mesmo texto que eu coloquei lá em cima, só que agora dentro da lógica da label. Vamos criar aqui os dois símbolos tentativas e vamos formatar, para que dentro desses símbolos a gente tenha o número de tentativas, que a gente já usou, e o máximo de tentativas que a gente possui. Nessa label, a gente também vai determinar uma cor da fonte dela. Então, quando a gente diz fundo, a gente usa o termo BG.
Mas quando a gente está falando de fontes, é a palavra FG. A fonte vai ser da cor font color, que é aquela variável que a gente determinou no começo, que é branca. Se você quiser usar também white, entre aspas simples, você também pode. E o fundo da nossa label, o BG, vai ser igual o mesmo fundo da nossa janela, que é 27, 27, 27, né? Em código hexadecimal. Vamos também determinar a fonte. Opa, desci aqui sem querer. Vamos determinar a fonte da nossa label. Essa fonte vai ser aquela variável que a gente determinou de font style, que é aquele Arial, tamanho 12, enfim, padrão. E aqui a gente fecha os parênteses. Ficou alguma coisa aqui, porque acho que a gente adicionou um parênteses a mais. Pronto. E então, aqui embaixo, a gente vai definir outros fatores da nossa label. Então, eu vou criar aqui, pegar a variável attempts label, ponto grid, que é a nossa grade. Então, vamos criar aqui row. Qual é o nosso row? É o número de linhas. Vamos dizer aqui também column span, que vai ser o número de colunas, né? Isso aqui são as características da nossa grade. E a posição da nossa label, ela vai estar em pad-x 10 e pad y 10, ou seja, pensem como realmente um plano cartesiano, onde a gente tem os valores x e y. Então, ele vai estar posicionado em x10, y10. É o local onde a nossa label vai estar, que no caso é no finzinho da janela, na parte inferior da nossa janela. E para finalizar o nosso código, nós vamos criar os botões do nosso jogo, que é realmente a nossa grade, para quando a gente girar esse código, a gente ter aquele resultado bonitinho. Para isso, nós vamos usar as estruturas de repetição for. Então, nós vamos dizer que para cada linha, até o número de linhas, o que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiramente, criar uma nova lista chamada Row of Cards, né? As linhas das cartas. Vamos, né, colocar aqui o sinal para fazer uma lista. E então, nós vamos criar também o for para as colunas. Então, para cada coluna, em range, número de colunas, nós vamos começar a configurar nossos botões. Nossos botões vão se chamar cart, que são os cartões, né? A gente já criou essa variável. E aí, a gente vai chamar uma função do tkinter, que é a função button, que é justamente a função que vai criar um botão. E entre parênteses, nós vamos começar a configurar esses botões. Então, primeiramente, aonde esses botões vão estar, que vai ser na nossa window, na nossa janela. Agora, vamos configurar a largura do botão, que é aquela variável que a gente já definiu no começo, que é card size w, largura. E também a altura do nosso botão, que também nós já definimos essa variável, card size h, que é a altura. Nós vamos também dizer o fundo, a cor de fundo do nosso botão, que é aquele nosso BG black, preto, né? Todos os botões vão começar pretos, virados para baixo. Temos também a função de relief. Essa função, ela vai caracterizar a borda do nosso botão. Nesse caso, a gente vai chamar aqui a função do tkinter raised, que quer dizer que a nossa borda vai estar em relevo. Também vamos chamar aqui, eu vou descer para baixo, para não ocupar muito nossa tela, a função BD. E o BD
igual 3. O que isso quer dizer? A largura da nossa borda. A nossa borda vai ter largura de 3 pixels. E então, nós vamos dizer o comando que o nosso botão vai executar. Então, quando a gente clicar nesse botão, o que vai acontecer? A gente vai usar um comando lambda. Então, nós vamos definir variáveis para as nossas linhas e colunas. Então, eu vou chamar de R row, C igual col. E então, nós vamos usar o método que a gente já criou para dizer a lógica de quando a gente clica no botão, né? A gente já fez isso anteriormente. Então, quando clicar no botão, o comando vai ser chamar esse método, passando esses parâmetros que a gente acabou de definir, R e C, que é a linha e a coluna. E agora, eu acho que eu chamei o nome do método errado. Card clicked, deixa eu ver como eu chamei aqui. Ele tá como clicked card. Então, vamos dizer aqui, clicked card. Pronto. Aqui embaixo, nós vamos agora adicionar esses botões na nossa grade. Então, vamos colocar card.grid. Nós vamos dizer que a coluna do botão é a mesma coluna que a gente tem na nossa grade. A linha, né? A coluna também é a mesma coluna que a gente tem na nossa grade. E nós vamos posicionar esses botões. Para posicionar, a gente vai usar novamente aquele esquema que a gente utilizou ali em cima na label. Nós vamos usar pad x igual 5. E nós vamos usar pad y igual 5 também. E então, após fazer a configuração desses botões, no nosso for de linha, nós vamos, dentro daquela lista que a gente criou de linha de cartões, nós vamos adicionar esse cartão que a gente acabou de criar, esse card. E por último, nós vamos, dentro da variável cards, adicionar a nossa lista de linhas. E para finalizar, nós vamos criar algumas características para o nosso botão. Então, no quesito de aparência, vamos chamar de button style. Então, o estilo do nosso botão. E agora a gente vai caracterizar o estilo desse botão. Primeiramente, eu vou usar o Active Background, que vai ativar o fundo desse botão como a cor, né? Essa cor eu vou usar uma cor hexa, F8, F9, FA. A fonte do nosso botão, sempre entre aspas simples, quando a gente está fazendo essas configurações aqui, a gente vai caracterizar com aquela variável que a gente criou no começo, font style. E a cor da fonte do nosso botão, FG, nós vamos caracterizar também com a variável que a gente já criou no começo, que é a font color. Por último, nós vamos vir aqui pegar a nossa janela e nós vamos adicionar a todos os botões que estão na nossa janela esse estilo aqui que a gente acabou de criar, essa padronização, para que todos os nossos botões fiquem iguais. Então, a gente vai usar esse método option add para adicionar. Então, vamos dizer que em
botão, isso quer dizer todos os botões que a gente já criou. Vamos caracterizar esse button style. Então, todos esses botões que a gente criou aqui nesse for, né? Um botão para cada endereço de número e coluna, 16 botões. Nós vamos aplicar essa característica. Então, esse foi o nosso código. Agora a gente vai rodar. Como vocês podem ver, a gente tem uma janelinha. Aqui está o título, o jogo da memória. E aqui a gente tem o nosso jogo. Aqui embaixo, rótulo das tentativas, de 0 a 20. Quando eu clico, a gente pode ver as tentativas aumentando. Enfim, o jogo é isso. A gente vai selecionando, vai encontrando os pares, até ganhar. Ou perder, né? Esse foi o nosso projeto. Eu espero que vocês tenham gostado. E caso tenham interesse nesse código, vamos estar deixando o nosso link do nosso GitHub na descrição desse vídeo. Muito obrigada!